Então, pessoal, vamos lá para mais uma parte do nosso curso prático, né, de rodovias, fazendo uso do Civil 3D. Nós concluímos a aula anterior deixando a topografia dessa forma, né, curvas de níveis, mais o plano de fundo, que é exatamente o mapa aéreo, né, referente à sua localização geográfica. Ficou dois pontos pendentes, que eu acho que não ficou bem claro na última aula, né? Deixa eu só desativar a localização geográfica só para a gente conseguir visualizar melhor. Deixar desativado. O primeiro deles foi a questão das bacias, né? Eu falei muito rapidamente, mas elas são uma forma, um recurso importante que o programa te dá para te avaliar os impactos que é o escoamento da água, né? Água oriundo principalmente da chuva, né? Águas pluviais, os impactos com relação à área que você vai utilizar, digamos que seja uma área relativa a uma implantação de uma rodovia, e também em relação a todo o contexto de distribuição de escoamento desses efluentes. A gente sabe que os sistemas de drenagem vão ser literalmente funções, né? Vão ser calculados para absorverem esses volumes, né? E a gente viu que a gente consegue representar, nós podemos representar, né? Vou até colocar aqui, ó, e o programa faz isso de forma automática, né? Essas bacias hidrográficas. Se você tiver com a versão em inglês, aqui provavelmente vai estar escrito watershed, que é o nome atribuído na língua inglesa, né? Então, só lembrando, né? Você define ela, você pede para calcular, ele já faz aqui uma análise, quando você clica nesse botão. Nessa análise, ele conseguiu verificar 729 pontos, onde você vai ter elementos de drenagem, né, necessários para você fazer a drenagem, já considerando as áreas de contribuição, né, as bacias hidrográficas. E aí ele divide em talhe de múltiplos drenos, você tem depressões, áreas planas, são todas entidades, né, situações que você pode ter, né, e que você, em função delas, vai adotar aquele sistema de drenagem que seja mais conveniente. É legal que isso daqui a gente pode resumir como sendo um diagnóstico das questões de bacias hidrográficas, né? Então, aqui ele já fez uma análise. Aqui eu posso também, conforme o meu objetivo, né, habilitar ou não, funciona como layer. Por exemplo, eu quero só avaliar áreas planas e depressões sem necessariamente analisar segmentos de limite e ponto de limite. São a parte mais externa, né, na borda que eu tenho da minha superfície. Então eu vou eliminar aqui, ó, dou um OK ou aplicar, tá? Tanto faz aí, certo? Aí eu vou pedir para ele só visualizar essas áreas, aí você vai editar aqui. Pode ir por aqui também, tá, pessoal? Já estou utilizando o atalho. E eu vou habilitar aqui as bacias hidrográficas. Aí vão aparecer as mesmas, só para a gente entender melhor. Essas áreas aqui, exatamente as áreas de contribuição, ó. Deixa eu pegar uma mais aqui embaixo. Aqui eu tenho essa contribuição, olha, ela é bem concentrada, e aí uma parte dela vem para cá, ó, certo? Aí eu tenho essa área de contribuição, essa parte lateral eu vou ter essa área de contribuição, essa área aqui eu tenho uma pequena área também, ó, certo? Eu tenho uma canalização aqui, né, em função da topografia, e vou ter também essa bacia aqui, ó, que requer um sistema de drenagem. Então, cada área dessas é uma contribuição que vai dar origem a um volume, que vai automaticamente, em função do tempo, dar origem a uma vazão. Então, isso daqui é muito importante, não é o objetivo do curso, mas quem faz a parte de hidrologia, né, pode utilizar o Civil 3D para estudar essas bacias hidrográficas. É muito interessante nesse contexto você utilizar o programa para justamente facilitar a visualização, né, das mesmas. Então, eu vou só desabilitar aqui a questão das bacias. E outro ponto que ficou pendente com relação à aula passada foi mostrar para vocês que ele consegue também, pessoal, gerar a superfície, né, referente à minha topografia. Lembrando que a gente já está tratando isso como uma superfície.
Se você quiser visualizar isso aqui de forma tridimensional, você pode clicar aqui, ó. Ele vai selecionar toda a área, porque a gente está trabalhando com uma superfície. Clica com o botão direito, vai aqui em Object Viewer. Clicou, ó. Ele já vai abrir uma outra janela totalmente independente disso aqui. E aí você pode, ó, tirar, você vai ter ideia volumétrica, né, em 3D da sua topografia, ó. É exatamente o relevo do terreno. Isso daqui é o que a gente chama de MDT, modelo digital do terreno. Não sei se vocês lembram, mas tem várias formas de você fazer esse levantamento. As duas principais são, vou até utilizar a imagem aqui para ilustrar, ó. É o MDS, que é o modelo digital de superfície, ó, que é exatamente essa linha aqui de cor vermelha. Percebam que ela considera também, né, os elementos que estão implantados no seu levantamento. Por exemplo, se você tem uma edificação, ela vai fazer isso aqui, ó, tá? Ela vai levantar esses pontos extremos aqui e vai interpolar os mesmos. Quando eu falo de MDT, que é modelo digital do terreno, eu estou fazendo apenas, ó, a verificação literalmente do relevo, sem considerar-se a existência de edificações, de árvores, de outros obstáculos que não sejam necessariamente o terreno, tá? Então, isso que eu chamo de MDT. Se eu tenho morro, faz parte do MDT, vai fazer parte do MDS. Se eu tenho uma edificação, uma árvore ou outro objeto que tem uma determinada altura, só vai entrar no MDS, tá? O MDT ele vai desconsiderar tal objeto. Então, isso aqui é muito importante a gente saber diferenciar, né? Até o nível de levantamento e o tipo de levantamento vai depender do que você quer levantar. E nesse caso aqui, ele gerou um MDT, modelo digital do terreno. Tem várias formas de você visualizar, ó. Uma forma mais escondida, que não é o caso. Conceitual, né, que é exatamente aquela que a gente viu. Se eu der um zoom aqui eu não vou conseguir ver, mas quando eu coloco o wireframe, eu consigo ver as interpolações que foram feitas pelo próprio programa na hora que ele gerou as curvas de níveis e automaticamente, em função delas, ele pode gerar o MDT. Ok, pessoal? Então, só para a gente fechar a parte anterior, mostrando também algumas possibilidades que o programa te oferece, né? Tanto com relação a bacias hidrográficas, como também em relação à visualização do seu modelo de superfície.